Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal proíbe as doações de empresas para campanhas eleitorais de partidos. A decisão vale já a partir da eleição do ano que vem. E veja também nesta edição do Jornal da Cultura. Governo quer legalizar e taxar bingos, cassinos e jogos pela internet para aumentar a arrecadação. Croácia anuncia que não pode mais receber refugiados e o Parlamento Europeu aprova distribuição obrigatória de imigrantes. Terremoto no Chile obrigou mais de 1 milhão de pessoas a deixarem suas casas. Dólar opera como uma gangorra e recua após decisão do Banco Central americano de manter taxa de juros. Desvio de ingressos da Copa no Brasil derruba o secretário-geral da FIFA. E o Rock in Rio comemora 30 anos de festival com 150 bandas e público de quase 600 mil pessoas. E nossa bancada está a professora de História Árabe da USP, Arline Clemecha, e o coordenador do Grupo de Análise Internacional, também da USP, Ricardo Senes. Participe da nossa conversa com perguntas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela, não se esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O ex-presidente Lula está em Brasília, onde se encontra com a presidente Dilma Rousseff para discutir a resistência de vários setores ao ajuste fiscal. Mais cedo, a presidente disse que os políticos devem aceitar o veredito das urnas. A presidente começou o dia apresentando a ministros e deputados da base aliada uma proposta de legalizar bingos, cassinos e jogos pela internet para aumentar a arrecadação. A estimativa é de 15 bilhões de reais a mais por ano nos cofres públicos. Depois da reunião, Dilma Rousseff participou da cerimônia de recondução do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao cargo. Ao discursar, defendeu as sanções da lei para todos que cometerem atos ilícitos, mas preservando a ampla defesa. Disse também que nunca se combateu tão severamente a corrupção no país e aproveitou para mandar um recado para quem defende o impeachment. Queremos um país em que os políticos pleiteiem o poder por meio do voto e aceitem o veredito das urnas, em que os governantes se comportem rigorosamente segundo suas atribuições, sem ceder a excessos. O senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, respondeu que Dilma está obcecada com o fim do próprio governo e rebateu a declaração da presidente de que usar a crise para se chegar ao poder é uma forma moderna de golpe. Golpe e atalho para se chegar no poder é utilizar de dinheiro do crime ou de irresponsabilidade fiscal para obter votos. Para tentar diminuir a tensão em Brasília, os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, foram à Comissão Mista do Orçamento no Congresso. Eles explicaram as propostas do pacotão para cortar 26 bilhões de reais em despesas e negaram a intenção de mudar as medidas previstas. A proposta continua a mesma. Vem até o plano A e esse plano A nós estamos empenhados em aprová-lo. O que o governo está apresentando é uma combinação de políticas para trazer o Brasil para a retomada do crescimento. O ajuste fiscal e a redução do número de ministérios, hoje são 39, estão na pauta do encontro do ex-presidente Lula com Dilma. Antes de viajar para Brasília, Lula se reuniu com economistas ligados ao PT para avaliar o pacote. Arline Clemecha, boa noite. Boa noite. Muito tempo você não vem aqui no Jornal da Cultura, não é isso? Além desse tipo de discurso da presidente Dilma Rousseff sobre golpe, não acaba incendiando ainda mais a oposição? Eu acho que sim, William. Eu acho que ter esse tipo de elemento presente na sua fala, aqui ali por onde ela vai, não é a melhor estratégia do ponto de vista dela, dos próprios interesses de manutenção do seu governo, com articulações para contornar problemas que têm sido muito graves na economia, do meu ponto de vista. Ricardo Senes, boa noite. Boa noite, William. Você tem notado, Senes, que... Aliás, as pessoas têm reclamado muito que está ficando muito no blá, blá, blá. Não só o executivo, como o legislativo também. Eles ficam nesse confronto, nessa conversa de um agredindo o outro, e o país em compasso de espera
e aguardando algum encaminhamento na área econômica. E aí, como é que se faz num momento desse, Senes? Pois é, William, eu acho que esse é um diagnóstico com o qual eu concordo plenamente. Eu acho que nós estamos basicamente fazendo um jogo político de curtíssimo prazo. Toda a agenda política é baseado num anúncio que foi feito ontem e a votação que vai ser feita daqui a 2, 3 dias. Se perdeu o debate mais estratégico com relação ao que se quer do Brasil, as agendas públicas principais do país. Eu acho que, por exemplo, nessa questão aí que a Aline mencionou de que soa estranho uma presidente ficar presa a esse debate curto, onde me parecia seria o momento de você jogar grandes bandeiras, grandes agendas, para tentar de alguma maneira fazer esse debate político, não em cima de uma fofoquinha aqui ou de uma interpretação, mas em cima de grandes bandeiras. No fundo, eu acho que o que está colocado hoje é se a proposta programática que a presidente representa está fazendo água, está perdendo apoio muito rapidamente, a melhor estratégia numa situação dessa é tentar redimensionar a sua agenda. E não o seu embate político, mas a sua agenda. O que está faltando nessa negociação toda, dos pacotes, da CPMF, é dizer o seguinte: esse é o que eu proponho de maneira urgente, mas o que eu quero no médio prazo é isso. Proponho reformas aqui. Isso que está faltando. O debate está realmente muito empobrecido, William. O Demival Silva aqui pelo Facebook: a Dilma não deve rebater os ataques. Até porque ela é muito ruim na oratória para se defender. Tem que trabalhar e apresentar resultados. Eles agora vão tentar pegar aqui também as pessoas que chamaram a atenção aqui em relação à liberação do jogo pela internet, né, para tentar arrecadação. Vale tudo nesse momento? Então, é outro movimento arriscado, né? Porque esse é um tema polêmico. Você, no momento que é difícil uma negociação por um ajuste fiscal, corte de despesa, criação, retomada, né, de um novo imposto, você simultaneamente colocar um ruído desse, como o jogo do bicho, eu acho que, no mínimo, é questionável do ponto de vista da estratégia política. A gente não precisa nem discutir a questão do jogo, da legalização do jogo ou não. Né? São vários jogos de azar, né? O fato é que é um ruído muito polêmico, um tema muito polêmico, que tem tudo para gerar ruído no momento onde as discussões têm que ser muito mais calmas, né? Me parece que tem alternativas mais interessantes do que essa, tá certo? E que eu acho que é um pouco isso que a sociedade e a própria oposição está demandando dela nesse momento. Muito mais agenda positiva, construtiva, aonde que vai ter reforma estrutural, de fato, do que essas soluções de emenda, né? No fundo, eles estão pedindo emendas, assim, soluções muito de curto prazo e abdicando de qualquer debate mais estratégico. Isso acho que vai acabar matando ela, né? Os nossos telespectadores não deixam por menos. O Toshinari Kikuchi está falando que o próximo passo será incluir o crime organizado no cálculo do PIB. A Itália incluiu a prostituição. Você lembra disso? Pois é, mas a prostituição em vários países é uma atividade legalizada e paga imposto e tudo, né? E no caso das drogas, eu não acho que é uma má ideia, não. Eu acho que nesse debate de drogas, legalização das drogas tem até impacto fiscal positivo. Líderes da base aliada na Câmara disseram à presidente Dilma Rousseff que o governo ainda não tem maioria para aprovar a CPMF. E apesar que o nome sugere, do que o nome sugere, né, o tributo não incide apenas sobre movimentação com cheques. Em reunião no Palácio do Planalto, os líderes mostraram um balanço indicando que pouco mais de 200 deputados são favoráveis ao imposto. Para que ele volte em forma de proposta de emenda à Constituição, são necessários pelo menos 308 votos. Que determinada matéria, se fosse votado hoje, eu não tinha maioria para aprovar. Hoje tem um longo e grande e tenebroso inverno para a gente superar. Nos 10 anos em que a CPMF foi cobrada no Brasil, Solange fazia de tudo para evitar o tributo. Preferia fazer a transação com dinheiro, pegava dos meus clientes em dinheiro, pagava os meus fornecedores em dinheiro. O tributo era cobrado principalmente nos saques em dinheiro, nos pagamentos em débito automático, da fatura do cartão de crédito, de contas via boleto e nas transferências bancárias. Eram isentos do desconto os depósitos dos salários e a transação entre contas com o mesmo CPF. Se a tributação voltar, Fábio, que é dono de uma empresa que produz redes em São Paulo, diz que a despesa vai ser repassada para o consumidor. Vai passar por mim
vai passar pelo meu fornecedor, pelo meu cliente. Isso acho que no final do produto deve dar uma coisa de uns 10%. Com a nova CPMF, o governo federal pretende arrecadar 32 bilhões de reais por ano. Para alguns tributaristas, a volta da CPMF vai impactar de forma diferente cada classe social. Só que vai pesar mais no bolso de quem ganha menos. É uma tributação que vai prejudicar a sociedade, em especial os pobres. E, além disso, é um tributo indireto, em cascata. Nós vamos ter mais dificuldades para retomar os empregos, que está em grau alarmante. E essa história de dizer que é temporário, isso é conversa fiada, hein, Senes? Senes, teríamos outras formas de defender esse ajuste fiscal ou para equilibrar essas contas sem criar novos impostos? Olha, William, eu diria que nesse momento, no curto prazo, acho que é difícil. Acho que não fecham, as contas não fecham. Agora, de novo, eu colocaria a questão do seguinte, é aceitável, no curtíssimo prazo, negociar um novo imposto, alguma coisa nesse sentido, se simultaneamente o governo colocasse uma outra medida estrutural junto, para dizer o seguinte, olha, como foi sugerido, olha, a CPMF poderia começar com uma alíquota X hoje, ano que vem 80%, terceiro ano 60%, em 5 anos acaba essa contribuição. Em compensação, nós propomos nos próximos 5 anos uma redução dos gastos XYZ correspondente à redução de... Se combinasse uma agenda um pouco mais estruturante, né, de caráter estrutural, com vamos dizer, uma proposta dessa de curto prazo, emergencial, e apresentá-la como emergencial, falar, olha, isso aqui é realmente só para tapar o buraco e eu vou inicialmente e simultaneamente tomar essa medida de longo prazo. Isso facilitaria a negociação. O problema é que o governo apresenta só solução emergencial de curto prazo e, do ponto de vista econômico, muito questionável, sem apresentar uma alternativa. A negociação fica muito dura, fica muito... Você não dá margem para o outro lado ter ganho. Então, me parece que esse tipo de estratégia que essa equipe econômica está adotando, e a Dilma em particular, é muito desgastante, que nós estamos vendo. Cada negociação é cada vez mais difícil. Então, não parece que eles estão caminhando para uma solução política do problema. Eles estão nesse tipo de estratégia de uma negociação sem tomar lá da cá, sem uma compensação para o outro lado, está se desgastando muito rapidamente. Não sei se vai ser outro tiro no pé, né? A reclamação é geral aqui, viu, Arline? O Paul, pelo Twitter, utopia no Brasil é querer saúde, educação e infraestrutura, como onde se paga 3 vezes mais valor em tributos. E o Marcos Ude está falando, na primeira vez em que foi implementado o imposto, era para salvar a saúde. Não salvou e o dinheiro sumiu. Dá para acreditar nessa gente? Pois é, porque fala que vai vir para a saúde, quando você vai ver, o orçamento da saúde diminui, passa para o outro lado e entra a CPMF para a saúde, no final não muda nada. Agora é para a Previdência, a questão toda para a Previdência, para a saúde, e a questão toda, William, é que, primeiro, a CPMF tem muitos contras, né? Pode até ter alguns prós de tentar balancear, mas tem os contras de engessar as operações, a economia. O assalariado, ele vai ser necessariamente taxado, né? Porque ele tem seu salário depositado na conta, não tem como escapar da CPMF. Já as grandes corporações, empresas, elas têm como fundir negócios, diminuir operações, burlar de várias maneiras. Então, dizer que é um imposto que atinge por igual, não atinge, né? Segundo, me parece que você também tem nesse plano do governo o problema de atingir muito fortemente programas sociais, que novamente vão dificultar o acesso de uma população carente a um nível de vida que possa os tirar paulatinamente da pobreza. E, finalmente, se você não tem realmente estrutural, que é educação, que é a única coisa que pode transformar o país, não tem conta que, no final das contas, possa fechar, né? Uma educação que possa levar a um tipo de mentalidade, de planejamento que tire o problema realmente de fundo do que a gente está vivendo, que é um problema muito mais grave do que simplesmente emendar, né, um buraco de 1, 2 anos, mas algo, como o Ceni estava dizendo, de necessidade de mudança estrutural.
O João Alberto Alves, pelo Facebook, se o Brasil fosse uma empresa privada, a presidente já teria sido demitida por justa causa. É possível. Tem uma bronca muito grande em relação à presidente. O Emilson Nunes Costa aqui mesmo está dizendo: as pessoas em casa devem ficar espantadas ao verificar que a renúncia ou impeachment não faz parte dessa nossa conversa aqui. E eu acho até desagradável a gente entrar num clima de criticar a presidente quando é o que todo mundo está fazendo, né? Eu acho que o clima é de pensar em, né, o que funciona, o que não funciona, realmente evitar esse tipo de... Porque, afinal de contas, você está criticando a presidente do seu país, não é? Enquanto não houver um processo que mostre que, olha, houve crime, ou então a eleição foi ilegal, o tipo de financiamento é ilegal, então tem que haver um impeachment. Enquanto isso não acontecer, ficar simplesmente criticando por criticar é extremamente prejudicial à própria autoestima nacional, a imagem do país fora do Brasil, a própria recuperação econômica e tudo isso. Então, não pode ser nesse nível mesmo. Agora, se eles não têm ambiente no Congresso Nacional para votar a CPMF, como a reportagem mostrou, apenas 200 deputados, não é isso? Que tem apoio, pelo menos é o que o governo constatou até agora. E essa CPMF, já tivemos, ela esteve bem presente na vida do Brasil. Ela começou em quê? Em 90, com Itamar Franco, acho que era IPMF, né? Depois virou CPMF e ficou com a gente aí até 2000. Tinha um pedido que era contribuição temporária, tinha um elemento de transitório e tal, né? E depois começou com 0,25, depois 0,38 e aí foi até 2007, não é isso? Exato. E ela não resolveu o problema na época ou resolveu? Não, claramente não, porque a ideia dela era financiar uma área específica do governo. Isso não... E era desviado para as outras áreas. Exatamente. Esse foi o grande problema de um imposto... É que ele tinha mais de uma função. Além de cobrir contas, a CPMF, como ele incide nas operações financeiras e é cada vez mais eletrônico, todas as transações financeiras do país, isso gerava indiretamente uma informação para a Receita absolutamente preciosa, porque ele acompanhava operação por operação. Então, além de ser muito fácil de se implementar, que basta, já que está tudo, o sistema de pagamento no Brasil é totalmente eletrônico, ele entra em funcionamento imediatamente. Ele tem baixíssima chance de ser sonegado, porque já que a maior parte dos pagamentos são cada vez mais eletrônicos, e quase a totalidade no Brasil hoje é eletrônica, não tem forma de você deixar de pagar. Você não tem perda de arrecadação por sonegação, né? E além disso, você conseguia ter um nível de informação que a Receita podia cruzar e saber de fato tudo que você estava operando na sua empresa. Então, também gerava informação do ponto de vista da fiscalização tributária. E o último argumento era, de fato, arrecadatório. Mas ele era um conjunto. Ao ser pensado e implementado, ele respondeu a um conjunto de desafios, do qual a questão arrecadatória era uma. E que, mesmo nesse sentido, a origem pela qual eles pensaram esse tributo acabou sendo distorcida, entrou no cômputo geral lá do Tesouro e não sabia mais aonde era aplicado aquele recurso. Mesmo tendo a defesa aí pela CPMF, mas é difícil aceitar mais impostos, viu, Senes? A carga tributária brasileira é enorme. Não é fácil. A seguir, o Supremo proíbe doação de empresas para campanhas eleitorais e imigrantes enfrentam a polícia para entrar na Croácia. Este é Don Draper, o melhor diretor criativo de Nova York. Tira o resto da tarde de folga. Podemos... Quando eu disse que você tinha tudo, estava errado. Oh, meu Deus! Nós daremos ao povo o que ele quer. O que eu gosto no Bradesco Prime é a atenção que eles dão pra gente. Imagina que eu tenho um gerente na agência só pra mim. Pelo celular eu posso resolver tudo. Eu tenho até um consultor online pra trocar dicas sobre investimentos. Pouca gente sabe, mas eu sou super antenada, eu sou super ligada no mercado financeiro. Que foi? Não acredita, não? Tá achando o quê? Que me chamaram pra esse comercial só por causa do meu sorriso? Bradesco Prime. Viver é Prime.
Desmobilização, desarmamento e reintegração. Palavras que definem esta jovem como uma das mestres em sua profissão. Se não houver paz na alma das pessoas, não haverá paz. Quinta, 11h30 da noite. Sintonize a Cultura FM e não perca Diário da Manhã com Salomão Schwartzman. Informação, entrevistas e o melhor da música clássica. De segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cultura FM 103,3. Rolando Boldrin completa uma década de Senhor Brasil. E para comemorar, grandes nomes da música brasileira dos 4 cantos do país, de norte a sul, de leste a oeste, se juntam num programa para tirar o Brasil da gaveta. Neste domingo, 9 da noite, não perca. 10 anos de Senhor Brasil, na TV Cultura. O extintor de incêndio em carros não é mais obrigatório. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito foi anunciada 2 semanas antes de entrar em vigor a exigência da troca do equipamento para o tipo ABC. A falta do extintor era considerada infração média, com perda de 5 pontos na habilitação e multa de R$ 127. Assim que a mudança for publicada no Diário Oficial, o equipamento passará a ser opcional. A exigência continua para veículos maiores, como caminhões e ônibus. O Conselho Nacional de Trânsito explicou que hoje os carros têm tecnologia contra incêndio e que o despreparo dos motoristas para usar o extintor pode ser perigoso. A polícia acredita que o menino Gustavo Estorto, de 5 anos, pulou do 26º andar do prédio onde morava em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. 2 cadeiras foram encontradas perto da janela do banheiro. A mãe de Gustavo tinha deixado o garoto dormindo para buscar o namorado numa estação de metrô. Ela vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. 4 pessoas foram presas por envolvimento no esquema de adulteração de leite no Rio Grande do Sul. Em Esmeralda, no nordeste do estado, a polícia e o Ministério Público encontraram uma distribuidora que adicionava bicarbonato de sódio para disfarçar o gosto do leite vencido. Agora a polícia vai apurar quais marcas vendiam o produto. Em 2 anos de investigação, 16 pessoas já foram indiciadas pela adulteração de 100 milhões de litros de leite. O governo da Croácia declarou que não pode mais receber refugiados. Nas últimas 24 horas, mais de 6 mil imigrantes entraram no país. Centenas de pessoas atravessaram os campos de milhos para entrar a pé na Croácia nesta quinta-feira. Em Tovarnik, mais de 3 mil refugiados ocuparam a estação de trem. Nas últimas 24 horas, 6.200 chegaram ao país, número bem acima do que o esperado pelo governo. Our capacity is absolutely full. Nossa capacidade está absolutamente esgotada, disse o ministro do Interior croata. Ontem, a Hungria fechou a sua fronteira. Desde então, o fluxo de imigrantes só aumenta. O governo pediu que a Grécia proteja sua costa para impedir a entrada de imigrantes ilegais na Europa. Mas dezenas de botes lotados de refugiados chegam a cada 20 minutos na ilha grega de Lesbos. Todos estão acampados no porto de Mitilene. Muitos estão revoltados com a possibilidade da Croácia acompanhar a Hungria e fechar sua fronteira com a Sérvia. Nós estamos no exílio por causa da guerra e viemos até aqui para sermos humilhados, questionou este sírio. Na cidade austríaca de Salzburgo, centenas de pessoas aguardam para entrar a pé na Alemanha. A polícia está controlando o fluxo para não provocar nenhum tumulto. Em 24 horas, a Alemanha recebeu mais de 7 mil imigrantes. Diante deste cenário, o Parlamento Europeu votou a favor da proposta de distribuir obrigatoriamente 120 mil refugiados entre os 28 países membros da União Europeia. Em Paris, a prefeitura removeu cerca de 500 imigrantes dos 2 maiores acampamentos da cidade. O governo garantiu que as pessoas serão encaminhadas a centros de acolhimento. Sob aplausos, o refugiado sírio, que foi agredido por uma cinegrafista húngara, chegou à Espanha com os filhos. Osama Abdul decidiu se mudar para Madrid depois que uma escola de futebol ofereceu emprego e ajuda para que ele reconstrua sua vida na Europa. Enquanto o mundo assiste aos refugiados tentando entrar na Europa, a maioria sírios, os conflitos no país árabe não cessam. Quem consegue fugir mantém a preocupação com os que ficam e torcem para poder voltar um dia.
Aimã e Lina vieram da Síria para o Brasil com os filhos Nur e Rudá no final do ano passado. Aimã fazia parte de um grupo de rebeldes liberais contrários ao presidente Bashar al-Assad. A família foi perseguida, tentou fugir para a Europa em um bote com outras 200 pessoas. A embarcação foi apreendida pela Guarda Costeira do Egito. Com a ajuda de parentes, eles conseguiram viajar para o Brasil. Aimã diz que não sabe o que vai acontecer com a Síria, mas reza para que tudo termine bem. Para pensar no futuro da Síria, antes é preciso entender o passado recente e o presente. Hoje, 70% do território do país está sob domínio do ISIS, o Estado Islâmico. 20% é controlado pelo governo e 10% pelos rebeldes. Todos lutam entre si. No meio desta disputa está a população. Mais de 220 mil pessoas morreram desde o início da Guerra Civil em 2011. 11 milhões de sírios foram obrigados a deixar suas casas. Desses, 4 milhões saíram do país em busca de segurança. Os conflitos no país árabe envolvem muito mais interesses do que a busca pela democracia. A região é rica em fontes de energia como petróleo e gás. Abastece a Europa e a Ásia. Está localizada no Mar Mediterrâneo, uma importante passagem marítima. De um lado estão a Rússia e o Irã, que apoiam o regime de Bashar al-Assad. Do outro, Estados Unidos, França, Turquia e Arábia Saudita, que dão assistência aos rebeldes. A ONU não intervém no conflito porque não consegue apoio da Rússia no Conselho de Segurança. E os esforços internacionais para negociações de paz estão estagnados. Ontem, a Alemanha, principal destino dos refugiados sírios, declarou que não é possível existir paz duradoura no país enquanto Bashar al-Assad estiver no poder. Dificilmente a Síria volta a ser a Síria como ela era. Talvez a gente não vai ter mais um país, nós vamos ter pequenos territórios, cada um controlado por uma facção. Mesmo que se chegue a um acordo de paz, supostamente, o país vai ter que ser dividido. A família síria sobrevive vendendo doces árabes em São Paulo. Aimã não tem esperança de reencontrar o país onde nasceu. Eu gostaria de voltar, mas não gostaria que meus filhos fossem criados lá, porque eles nunca vão ver a Síria que eu conheci. Aline, vamos lá. O Bashar al-Assad, o presidente Bashar al-Assad da Síria, disse que ele culpou, na verdade, o Ocidente por essa crise de refugiados, dizendo que a Europa ela devia parar de dar apoio aos rebeldes, aos terroristas. Por que ele diz isso? Isso está acontecendo mesmo? Olha, esse é o discurso que ele faz, é enviesado. Se a gente olhar friamente, né, sem tomar partido, né, de antemão, é claro que a gente sempre toma partido, mas se a gente olhar friamente como que essa revolta se transformou em guerra civil, foi via repressão violenta do Bashar contra as manifestações que começaram de uma maneira pacífica na Síria. Isso levou a um armamento dessa oposição, a deserções do Exército Nacional da Síria, formação do Exército Livre da Síria, que foi a primeira oposição a Assad. Num contexto de guerra civil estabelecido, os grupos islamistas moderados que já havia dentro da Síria e radicais que vieram do Iraque, como o ISIS, montaram ao outro eixo da oposição a Assad. Então, Assad dizer que a guerra civil continua devido ao apoio à oposição, né, é um exagero, porque ele continua transformando e fomentando e lançando suas bombas químicas e reprimindo a população e bombardeando regiões, inclusive residenciais do seu próprio país, do seu próprio povo. Então, é a visão distorcida de interesse próprio dele, do Bashar. A situação é de uma fragmentação de fato, mas os sírios, todas as facções sírias rejeitam muito a ideia de fragmentação do país. Tem um orgulho nacional, tem uma esperança de manter uma Síria intacta, mas no quadro prático é o que está se configurando, essa fragmentação do país, como bem disse o N, e provável, William, que um ímpeto maior, um esforço maior de negociação venha
somente se for casado com maior intervenção militar. Então, não há num futuro, né, visível uma possibilidade de negociações pacíficas para haver um conserto de colocar segurança, assegurar a estabilidade do país para terminar com o drama de refugiados, então, que foi a sua pergunta inicial. Tá, mas então a solução seria retirar Bashar al-Assad? Se Bashar al-Assad sai, quem fica no poder? Olha, você está falando que lá é difícil. um campo minado. Nós estamos lá, o ISIS já ocupa 70% do país, não é isso? Que, pelo menos é o que a matéria mostrou. Você tem uma porção de rebeldes armados aí por quem quer derrubar o Assad, nesse caso os Estados Unidos. Não é? O problema todo está justamente nessa questão, William, porque os lados que têm peso para poder interferir numa negociação, para uma saída negociada, são, de um lado, os Estados Unidos e a coalizão que ela lidera, de outro lado, o Irã e a Rússia. A coalizão norte-americana, junto com a Turquia, com a própria Jordânia, países do Golfo, e do outro lado o Irã, Rússia e o Hezbollah. Bom, a Rússia acaba de aumentar o seu grau de intervenção militar, de participação militar na guerra civil, né, pela primeira vez agindo diretamente, ou seja, mandando forças diretas russas para atuar nessa guerra civil, dizendo que quer uma saída negociada, mas essa saída negociada ela não vai aceitar se contar com a retirada do Bashar do poder. Enquanto isso, a coalizão norte-americana diz que também quer uma saída negociada, mas não vai aceitar uma negociação que que levar a uma permanência do Assad no poder. Então, não tem como haver negociação. Se um lado fala que a negociação só vai acontecer com a saída do Bashar e o outro lado fala que a negociação só vai acontecer com a permanência do Bashar, você nem começa a negociação. Então, essa não poderia ser, talvez, a questão primeira. Com Assad ou sem Assad. Se Assad, de fato, controla 20% do país, então que se comece a negociar com as forças existentes. Uma delas é o Bashar. O Enio Torres Granel está perguntando aqui, Aline, o Gaddafi, Saddam e Ben Ali estão fazendo falta no Oriente Médio ou está melhor sem eles? Gaddafi fazer falta no Oriente Médio, Ben Ali, Mubarak, que governou por tanto tempo, as transformações são doloridas, né? são difíceis. Os árabes estão vendo isso na pele agora. Mas eu ainda acho que dentro do retrocesso que vive o Oriente Médio, com a vinda à tona de todos os islamistas radicais em tantas partes do país, ainda acho que há forças também para levar adiante processos de transição democrática, por mais demorado que seja, em nenhum lugar do mundo revolução foi imediata, aconteceu de um ano para o outro, nem a Revolução Francesa que levou ao termidor, né, ao terror. Então, os processos são lentos, mas achar que deveria então ficar na ditadura, né, para não sair dela, é complicado, é um tipo de cálculo que a história não permite, no final das contas. Cenis, eu sei que você é um estudioso em relações internacionais, como é que você vê essa questão do avanço, da tentativa de se avançar com a democracia nessas regiões do Oriente Médio? Da Ásia, em geral. Eu acho que esse julgamento é sempre complicado. O que se diz aí, do ponto de vista da teoria democrática e como ele avança nos países ao longo da história, é o seguinte, você precisa sempre ter uma massa crítica dentro do país que decida que, para eles, é mais interessante fazer o jogo político, o embate político, dentro de regras do que fora de regras. Esse é o momento em que o país decide, de fato, ingressar numa democracia. Não é necessariamente um consenso com relação ao projeto do país, mas é um certo entendimento de que o custo de fazer uma disputa política por fora das regras democráticas é tão alto que nenhum dos lados está disposto a entrar. Então, assim, você depende, de uma certa medida, de grupos políticos relativamente fortes, mas com esse tipo de convicção. E isso, a Aline mencionou bem, isso não é uma coisa que vem de uma hora para outra, não é uma coisa que não vem também de dom divino, isso vem de experiência histórica. E nem de uma intervenção externa. E muito menos de intervenção histórica, vem de uma intervenção externa, vem de experiência desses grupos, ou seja, é desses embates que, de alguma maneira, pode vir surgir um acordo dessa natureza. Porque, obviamente, como eles estão vendo, as elites desse país e os grupos estão vendo, o embate pela violência para tentar decidir uma disputa política leva a uma situação de perda de todos os lados
é difícil de suportar. Então, é possível que depois desse período você tenha uma retomada um pouco em bases um pouco mais pacíficas. Nada garante, mas é o que a história tem mostrado como um processo lento, porém caminhando aí para uma certa solução de caráter mais institucional, né? O Supremo Tribunal Federal proibiu as doações de empresas para campanhas eleitorais. O julgamento foi marcado por acusações do ministro Gilmar Mendes contra a OAB e ao PT. Nos termos do voto do ministro. O financiamento de empresas foi proibido por 8 votos contra 3. A decisão vai valer já a partir das eleições de 2016 e não invalida eleições anteriores. Nas eleições de 2014, mais de 70% do dinheiro arrecadado pelos partidos e candidatos veio de empresas. Com o entendimento do Supremo, a presidente Dilma Rousseff deve vetar a lei aprovada pelo Congresso na semana passada, que permite doações de empresas para partidos políticos, no limite de até 20 milhões de reais. Antes do resultado do julgamento, o PT e a OAB reagiram à declaração feita ontem pelo ministro Gilmar Mendes. Ele disse que a OAB foi manipulada pelo PT para apresentar a ação questionando as doações e que o partido já contava com o esquema de desvios da Petrobras para financiar suas campanhas. Gilmar Mendes abandonou a sessão. A ordem considerou a atitude grosseira, arbitrária e incorreta. O PT anunciou que vai entrar com uma ação contra o ministro. O ministro não se manifestou sobre as notas da OAB e do PT. Não corre o risco de aumentar o Caixa 2 aí, Senes, ou até mesmo o partido que está no poder, né, que tem o domínio da máquina pública, ser privilegiado nesse processo, com a retirada das doações de empresas? Eu acho que tem esse risco, sim, William. É uma decisão complicada, né? Tem lados positivos e negativos de você decidir pela ilegalidade de contribuição de pessoas jurídicas de maneira geral, né? Não só as empresas, mas pessoas jurídicas de maneira geral. O tema, obviamente, é complicado. Agora, mais complicado, me parece, infelizmente, a postura do ministro da Suprema Corte do país, da Corte Constitucional do país, tomar uma decisão de caráter constitucional, citando casos, personificando o caso. Né? O que ele deu a entender é que ele, apesar de ser um ministro da Suprema Corte, que deveria tomar uma decisão estritamente constitucional, baseada nas leis, quando o sujeito personifica isso, dizendo, olha, isso é o que eu estou decidindo porque tem um partido tal e uma organização da sociedade tal que estão manipulando, ele, de alguma maneira, adulterou absolutamente o seu papel de constitucionalista, de Corte Suprema do país. Ele está personificando, ele está falando, essa lei eu estou tomando por conta da minha concepção desse partido. Ele deu um tiro no pé, como disse a própria OAB, foi de uma grosseria, não é nem discutir o caso em si, mas é de uma grosseria que nos chama atenção nesse ambiente. É muito complicado quando até a própria Corte Suprema entra nesse tipo de clima, né? Pois é, mas vamos falar especificamente da doação de campanhas. Você é favorável ou rejeita a doação de campanhas? Porque a própria Constituição ela não proíbe a presença de capital empresarial numa campanha, e sim a questão do poder econômico, né? Então, mas da questão do abuso, né, nesse caso, do poder econômico. Então, mas nesse caso ele avançou para um ponto a mais, que além do abuso do poder econômico, ele está dizendo que as pessoas, tudo que é pessoa jurídica, fica proibido de contribuir para partidos e políticos, deixando essa possibilidade para as pessoas físicas, ou seja, você individualmente pode contribuir. Mas qual que é a concepção que está aí, William? Que o jogo democrático se faz entre pessoas, entre indivíduos, e não necessariamente entre organizações, seja ela de caráter empresarial ou não. E que a entrada no jogo político via financiamento dessas organizações empresariais ou outros tipos de pessoas jurídicas podem distorcer o processo decisório. Nos Estados Unidos, isso não é visto como legítimo, como democrático, ou seja, todas as organizações civis podem participar do jogo político, sendo jurídica ou não sendo jurídica. O que está ocorrendo no Brasil é que está, no ponto de vista constitucional, que essa decisão não é de caráter político, é de caráter constitucional. Eles estão tomando a decisão, por uma maioria importante da Suprema Corte, de que isso altera a dinâmica do jogo político e que ele deve ser feito basicamente entre indivíduos, pessoas físicas.
Eu acho que existe um risco, sim, do Caixa 2, tá certo? Agora, isso é uma questão de criminal, tá certo? Não é necessariamente do jogo político. Se ocorrer, quando for proibido uma atuação das empresas ou de outras associações de caráter, pessoas jurídicas que intervenham nesse processo, ele é criminoso. Agora, do ponto de vista do jogo político, me parece que faz sentido você, numa sociedade livre, você permitir manifestação de preferência de organizações e não só de indivíduos. Eu defendo que dentro de certas regras vale a pena ou faz sentido você incluir associações e inclusive empresas nesse jogo. Mas do ponto de vista constitucional, a interpretação foi diferente. Andréa Costa, basta fazer campanhas mais simples e mais baratas. Fazemos aquilo que cabe em nosso bolso. E o Agrício Balbi está dizendo aqui, não concordo. Juristas devem trazer sim as impressões da sociedade para seus julgamentos. Na verdade, o que ele fala aqui, muitas pessoas dizem, Arline, é que o Supremo não deveria decidir esse caso. Quem deveria decidir esse caso é o Legislativo, que representa o povo, não é isso? Pois é o que tem se dito, né? Agora, quanto William, ao financiamento, bastava ter um teto. Eu não entendo essa medida. Quer dizer, por que empresa não pode? Ora, se você quer colocar algum tipo de ética, controle, né, enfim, acabar com aquelas campanhas super milionárias, que é algo injusto com os menores e tudo mais, coloca um teto. Então, pode ser indivíduo, pode ser empresa, pode ser quem for, mas que seja declarado, limpo e com um teto razoável, que não seja muito elevado. Era isso que a Câmara tinha decidido, né? Pois é, tinha esse tipo de limitação. Mais de 1 milhão de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas por causa do terremoto na costa do Chile. Pelo menos 11 pessoas morreram. Ondas de quase 5 metros provocaram muita destruição no país. O alerta de tsunami foi suspenso hoje de manhã. Uma das áreas mais atingidas pelo abalo sísmico foi Coquimbo. Casas e carros foram arrastados. O governo vai enviar militares à cidade para verificar os danos e deter saques. Quando a enxurrada chegou, mais de 1 milhão de pessoas tinham abandonado a região por causa de alertas e se refugiado nas montanhas. Várias emissoras transmitiam notícias do terremoto quando tudo no estúdio também começou a balançar. Os faroles arriba, así que vamos a salir. Vení, Lola. O governo do Chile informou que o tremor foi de 8,4 graus de magnitude na escala Richter, seguido de abalos secundários. O epicentro foi no Oceano Pacífico, a 15 quilômetros de profundidade e a 46 quilômetros da cidade de Ilhabel, ao norte da capital. A presidente Michelle Bachelet visitou as regiões afetadas. Ela decretou zona de catástrofe para acelerar a ajuda. Em 2010, um terremoto de 8,8 graus provocou destruição e tsunami. Mais de 500 pessoas morreram. De lá para cá, o governo aprimorou o sistema de alerta para evitar novas tragédias. Câmeras flagraram os efeitos do terremoto de ontem em Santiago. Houve pânico e desespero. Argentina, Equador e pelo menos 11 cidades em 4 estados do Brasil também sentiram o tremor. Na Avenida Paulista, prédios sacudiram e muita gente se assustou. A gente estava na sala de aula e o pessoal que estava na parte de trás começou a sentir um tremor. Assim que eles sentiram, já levantaram e saíram. Na evacuação foi tranquilo, só que assim, ficou muito emperrado o pessoal no térreo, né? Então assim, até todo mundo conseguir realmente sair do prédio demorou um pouquinho. Bom, vamos voltar ao Brasil aqui. O tema doações para campanhas está rendendo aqui nas redes sociais. O Alberto Araújo está dizendo aqui, Cênis, vocês acham que em sã consciência o empresário vai doar milhões apenas por afinidade programática? É investimento. Então, mas aí acho que tem diversas possibilidades aí. Você tem gente que defende agendas, tá certo? Que empresários que estão apostando, por exemplo, numa agenda de responsabilidade social, ou de questões ambientais, ou de uma certa concepção com relação à reforma do Estado. Ele está agindo muito mais, nesse caso, como um ator social, um ator político da sociedade civil, como tem um sindicato participando de uma eleição defendendo as regras trabalhistas XYZ, ou como tem uma ONG cujos recursos podem ser captados de várias maneiras e que é uma pessoa jurídica e que pode também defender uma bandeira XYZ. Então, achar que qualquer um desses atores é inocente na visão do telespectador
Inocente ninguém é, mas a questão não é ser inocente ou não. Ele está com o seu direito de defender uma determinada agenda política. Se a empresa, sindicato, ONG, etc., pela uma certa concepção de jogo político da sociedade civil, tudo isso é legítimo. É claro que você sempre está defendendo algo que você acredita e, portanto, é seu interesse. Você não vai defender um interesse do outro. Então, defender o seu interesse é legítimo. Disso que se trata o jogo. E depois a disputa que se faça dentro de regras. O pior é quando a empresa milionária, mega milionária, doa milhões para várias campanhas, que é para garantir que, seja lá quem for que ganhar, ele vai ter seu favorecimento depois. É isso que tem que se tentar evitar. E não a existência de interesses. Interesses, quando são claros e com um teto de contribuição e com maneira de traçar que companhia ou que indivíduo colaborou para qual campanha, isso tem que ser possível de ser evidenciado, aí você tem um pouco mais de clareza no jogo. Bom, agora o Congresso pode retomar esse debate, só que para mudar essa decisão do Supremo tem que ser através de emenda à Constituição. Tem que mudar a Constituição agora, não é isso? Exatamente, porque nesse debate anterior sobre se isso é um tipo de tema que é atribuição do Parlamento ou se a Suprema Corte, no caso o STF no Brasil, pode tomar uma decisão com relação a isso. A Suprema Corte ela tem obrigação de julgar a constitucionalidade das leis e das políticas públicas, etc. Essa é a função da Suprema Corte. Agora, se ela interpretou essas leis com base na Constituição e concluiu que essa lei que hoje define a forma de financiamento, ela é anticonstitucional, está no seu papel. O que tem que fazer o Parlamento se discordar dessa interpretação? Faz uma emenda constitucional e altera as regras constitucionais. A Suprema Corte, o que ela faz? Ela garante que todas as leis, todo o ordenamento jurídico esteja de acordo com a principal lei do país, que é a Constituição. O Parlamento tem condições, com a maioria qualificada, de alterar a Constituição. Aí, nesse caso, a Suprema Corte vai ter que aceitar as decisões, desde que seja de caráter constitucional. Em instantes, dólar vive dia de oscilação e recua após Estados Unidos manter taxa de juros. E as empresas ajudam funcionários a controlar as contas e ganham com aumento de produtividade. Nesta quinta, bem-vindos ao Museu do Ouro. Conheça uma verdadeira preciosidade da história do Brasil em Minas Gerais. Quinta, 00:30, não perca, Conhecendo o Museu. Mas esse Peugeot 2008 é bonito. Peugeot 2008, um carro que desafia a beleza. Bem bonito. E agora, em vez de 3, ele vem com 6 anos de garantia, a maior do mercado. É a confiança que você espera da Peugeot. E aí, vai continuar achando só? Bonito. Peugeot. Neste sábado... Não vou falar de novo. Adivinha quem volta para o segundo tempo? Pelo amor de Deus, apita, minha filha! Apita! Boleiros 2, vencedores e vencidos. Ponto de encontro de boleiros famosos. Os craques de sempre. Acho que eu te conheço, não? Numa casa cheia de novidades. Vem cá, o que vocês acharam das mudanças do bar? Sábado, 00:30. Pera, dribla até a própria sombra. No Cine Brasil. Agora você pode assistir ao programa Roda Viva ao vivo no seu celular. Boa noite. E participar de enquetes, acessar as melhores entrevistas, interagir com as redes sociais onde e quando você quiser. Baixe o aplicativo, é grátis. É mais informação na palma da sua mão. Neste domingo, turismo. Nós estamos num Parque Nacional Marinho. Um parque nacional só funciona quando ele é visitado. Olha que bacana isso aqui. Versus sustentabilidade. O que o Brasil ainda não olha para o mar nos cuidados que esse ambiente deve ter para que possa continuar sustentando tanto as populações humanas como as populações que vivem nesse mar. Parque Nacional dos Abrolhos, parte 2. Domingo, 19h, Mar Sem Fim.
Empresas estão ajudando seus funcionários a controlar as finanças pessoais. Elas perceberam, na verdade, que o empregado rende muito mais no trabalho quando não está preocupado com as dívidas. Orçamento apertado, contas em atraso, inflação e desemprego em alta. Situações que fazem muitos brasileiros perderem o sono. O número de consumidores com contas atrasadas subiu acima dos 4% pelo 4º mês consecutivo. Já o número de dívidas em atraso teve uma variação positiva de 6,28% na comparação anual. Essa empresa não se preocupa apenas com a saúde física dos funcionários, mas também com a financeira. A ideia é que, se cada um souber administrar o salário, são menores os problemas e, assim, todos saem ganhando. A gente gasta, é impossível, e agora a gente tem que se planejar. Aqui eu aprendi a valorizar as coisas, economizar, para no futuro ter algo melhor. Esse educador financeiro usa uma tática infalível para conscientizar os consumidores descontrolados. Eu pergunto se a partir de hoje não entrasse mais a renda do salário mensalmente, por quanto tempo eles manteriam o atual padrão de vida? E a grande maioria responde nem um mês. Depois de um passado financeiro turbulento, Márcio hoje é o exemplo do grupo. Tinha que fazer todo o controle das finanças de uma empresa, sendo que as minhas estavam deterioradas. Então era a casa de ferreiro, porém o espeto de pau. Quem está devendo não está com a cabeça totalmente focada na produção. Ele está somente com a cabeça focada no problema, tentando resolver um problema, né? Então, a produtividade desse colaborador ela diminui sensivelmente. A Serasa também capacita seus funcionários para o controle do orçamento. A questão é como eu consigo mudar o meu comportamento, a minha atitude no meu dia a dia, a minha dinâmica familiar, para que eu não entre em endividamento, para que eu não prejudique minhas contas. Então, em resumo, o trabalhador leva os problemas de casa para o trabalho, não é isso? Pois é, e reduz a sua produtividade, sem dúvida nenhuma. Se o sujeito está com um problema desse, de endividamento, de problema de contas atrasadas, correndo o risco de cortar a luz, a água, etc., ele, obviamente, a concentração dele vai a zero, né? Então, faz sentido, né, do ponto de vista de contribuir com um ambiente mais produtivo, a ajudar, já que esse tipo de educação o brasileiro não tem, né? O brasileiro ainda não tem essa ideia de uma educação financeira para programar o seu futuro, a sua aposentadoria, etc., né? Então, acho que faz sentido as empresas se envolverem nessa discussão, né? Pois é, o João Vitor aqui perseguindo. Arline, como vou poupar com as coisas cada vez mais caras e ainda sendo obrigado a trabalhar com incerteza de estar empregado no outro dia? É verdade, a inflação que está, né? As coisas estão realmente cada vez mais caras. Mas é o que o Cênis falou, ao fazer um estudo, né, se preparar, um planejamento financeiro, a empresa está ajudando a saúde financeira da própria empresa, né? Claro. E a pessoa, o indivíduo, faz parte, né? Tem que aprender. Agora, o Daniel Vieira destaca a questão da distribuição de renda. Aumentar os salários dos trabalhadores, que na maioria dos casos são baixos, injustos, nenhuma empresa quer. Mas aí é outro assunto. Mas é que essa questão de que só consegue poupar o sujeito que tem um salário muito alto não é verdade, né? É questão de você disciplinar. Né? Eu acho que esses programas, eu cheguei a ver alguns desses programas de educação financeira e é muito curioso. Por exemplo, você pergunta para um fumante se ele já fez o cálculo projetado em 10 anos de quanto custa o vício dele. Se você põe isso, não só somado, mas como atualizado por qualquer aplicação financeira, vamos pensar hoje a Selic, vamos pensar Tesouro Direto, 14%, em 10 anos, o sujeito cai de costas, ele está fumando um apartamento em 10 anos. Então, esse tipo de hábito que às vezes a gente não consegue, e principalmente as pessoas que não têm esse treinamento, não conseguem fazer essa conta básica, porque é uma conta matemática que não é das mais simples, né? Porque você tem que botar ali uma taxa de juros ali composta, etc., mas que gera uma PG, né? Ele cresce, esse valor cresce numa progressão que as pessoas no dia a dia não percebem. Então, esse tipo de treinamento coloca essa dúvida. Então, o cara pode receber pouco salário, mas ele tem 2 ou 3 gastos dessa natureza,
ele está perdendo a poupança que poderia ser a aposentadoria dele. E sem falar que uma coisa não exclui a outra, quer dizer, né, batalhar pelo aumento do salário não significa que não vá também fazer um curso e aprender a manejar as contas. A quinta-feira foi nervosa no mercado financeiro. O dólar bateu R$ 3,90, pressionado pela expectativa do anúncio da taxa de juros americana, mas recuou e fechou cotado a R$ 3,88, após o Banco Central americano manter a taxa básica de juros do país. Senis, o dólar vai continuar essa oscilação, não é isso? Vai, porque o mercado está muito nervoso. Nesse caso, foi uma variável internacional que está impactando a moeda, né? Qual que era a questão aí? Existia uma sinalização, dado que a economia americana está acelerando, está crescendo, e a taxa de desemprego nos Estados Unidos despencou, próprio da forma pela qual eles fazem a gestão ali macroeconômica do país, da política monetária, era o momento de começar a subir a taxa de juros. Ao subir a taxa de juros, um país como os Estados Unidos, considerado o mais seguro do mundo, ele drena recursos do mundo inteiro. Então, já tinha muito agente financeiro no Brasil antecipando essa medida. Quando o governo americano anuncia que ele vai fazer esse aumento da taxa de juros de maneira muito escalonada e muito lenta, teve uma correção do mercado. Mas o mercado está muito nervoso, esse foi um dos fatores, ele está nervoso por outras questões vinculadas à política doméstica. Mas eu diria, William, que ainda com uma turbulência política, deve durar pelo menos aí mais uns 5, 6 meses, antes de ter uma clareza maior do que vai acontecer, é possível que o câmbio suba mais um pouco, mas comece a cair aí de março, abril para frente, ele deve retomar um patamar não muito abaixo desse, mas deve voltar para perto de 3,5, 3,6. Né? Há menos de um mês das eleições presidenciais, militares invadiram o Palácio Presidencial em Burkina Faso, no oeste da África, e anunciam um golpe e a dissolução do governo. O presidente interino, o premier e 2 ministros foram feitos reféns dentro do palácio. Os militares são ligados ao ex-presidente Blaise Compaoré, que foi destituído do cargo em 2014. A população, que é contra a derrubada do atual governo, cercou o palácio, mas foi dispersada a tiros. Uma pessoa morreu e 60 ficaram feridas. O México identificou mais um estudante do grupo que desapareceu no ano passado no estado de Guerrero. Os restos mortais estavam num lixão. Autoridades vasculham a área em busca de covas coletivas. Este é o segundo corpo encontrado dos 43 jovens que sumiram em setembro do ano passado. Eles tinham participado de protestos contra o envolvimento de políticos com o crime organizado. Confusão, empurra-empurra e gritaria no parlamento do Japão. A oposição tentou impedir a aprovação da nova lei que acaba com 70 anos de constituição pacifista no país, mas não conseguiu. No final, os deputados pró-governo fizeram um cerco em volta do presidente da comissão que assinou a nova lei. A medida que autoriza o Japão a enviar soldados para lutar no exterior ainda precisa ser aprovada pela Câmara Alta. Senis. William, vou comentar essa questão aí do Japão, essa negociação em torno de uma lei que altera um princípio constitucional, que é permitir que o Japão volte a se investir em armamento, não só para missões de paz, mas também para a defesa do país. Nós estamos há 70 anos, né, do final da Segunda Guerra. Isso é uma decisão que se tomou. Na verdade, quem montou a Constituição toda foram os Estados Unidos, né, que após a guerra tinham invadido o Japão, né, após quando conseguiram chegar na vitória final aí, após as bombas atômicas, etc. E aí tem 2 dimensões, né? Uma, o fato de você ser um país numa situação como aquela, vizinho das Coreias, em particular da Coreia do Norte, nuclearizado, de Rússia, de outro lado, com disputa de ilhas, e China, não é um ambiente muito fácil. Então, essa tomada de decisão de você não se militarizar, significa que alguém vai te defender. Em geral, eles estão se referindo aos Estados Unidos. Então, é uma decisão que é complicada. A perseguição à colônia japonesa no Brasil foi o tema de um debate hoje em São Paulo. 3 décadas de perseguição. Entre 1920 e 1950, ser japonês do Brasil significava ser alvo de desconfiança, prisões arbitrárias, agressões e até tortura. A situação se intensificou durante o período do Estado Novo, quando Getúlio Vargas impôs uma série de restrições à permanência de estrangeiros no Brasil. A colônia japonesa foi uma das mais perseguidas, porque o Japão tinha se aliado à Alemanha
e a Itália na Segunda Guerra Mundial, e o Brasil lutava ao lado dos Estados Unidos, França e Inglaterra. A língua japonesa chegou a ser proibida no Brasil. 6.500 pessoas foram expulsas da cidade de Santos e 172 japoneses ficaram arbitrariamente presos por 2 anos na ilha de Anchieta. O período é o tema do documentário Yami no Ishinishi, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil. E de um debate ocorrido hoje no Centro de Documentação e Memória da Unesp, que contou com a participação do editor-chefe do Jornal da Cultura, Ricardo Taíra. A perseguição à colônia japonesa foi levada à Comissão Estadual da Verdade e também à Justiça. A ideia é fazer com que o Estado brasileiro reconheça, mais de 80 anos depois, os crimes que foram cometidos contra os japoneses no país. Pedir essa retratação pública sem fins pecuniários, justamente para identificar a presença japonesa como uma força na construção do projeto de identidade do país. Daqui a pouco, o desvio de ingressos na Copa do Mundo no Brasil derruba o secretário-geral da FIFA. E as atrações do Rock in Rio, que começa amanhã e vai durar 7 dias. Hoje no Metrópolis, as novas pinturas de Hildebrando de Castro, artista que pesquisa a incidência da luz na arquitetura. E tem as canções dos Beatles no estúdio, na versão do Duofel, às 11 da noite. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para o pedreiro Jair, são mais oportunidades de emprego. Para a enfermeira Gisele, é mais infraestrutura para atender. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Confira as ações do programa na sua cidade. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. É o que eles querem. Nada a temer enquanto tivermos novos negócios. Não. Sim. Ai, meu Deus! Só estou aqui para mostrar a continuidade do nosso serviço. Extraordinário. Eu cuidarei disso pessoalmente. São mais de 20 milhões de clientes satisfeitos que usam as parabólicas da Century. Veja por quê. Sinal de TV grátis de verdade. E o sinal analógico continua. Mais de 30 canais analógicos ou mais de 50 canais digitais. E você está esperando o quê para ter a qualidade do melhor sinal de TV aberta para a sua casa? Century, o Brasil se liga aqui. Rolando Boldrin completa uma década de Senhor Brasil. E para comemorar grandes nomes da música brasileira dos 4 cantos do país, de norte a sul, de leste a oeste, se juntam num programa para tirar o Brasil da gaveta. Neste domingo, 9 da noite, em casos de corrupção, fraude e extorsão no mundo do futebol. Arlene Clemecha, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Ricardo Senes, boa noite. Obrigado pela participação. E a gente termina falando amanhã.